Ageu capítulo 1. Antes da gente entrar aqui nesse capítulo, já vou falar que a gente vai repetir algumas coisas aqui que a gente falou já na nossa introdução, porque a minha introdução eu acabei envolvendo algumas coisas do capítulo 1, falei bastante coisa do capítulo 1. Mas como eu falei também de repetição, a gente sabe que às vezes a gente ouve algumas coisas e não sela no nosso coração. Então se você já ouviu, pensa que dessa vez é pra selar, tá bom? Bom, vamos lá. Capítulo 1 começa aqui, na verdade, falando do rei Dários, que aconteceu, na verdade, essa história aqui no segundo ano do rei Dários. É bem legal porque traz essa história pra, sabe, faz ficar vivo, não é só uma história, assim, tipo, ilustrativa, foi algo real, o cansaço era real, era tudo real, então é mais fácil até a gente se colocar no lugar desse povo e até traz um conforto no nosso coração de saber que realmente aconteceu isso com o povo. E a gente consegue até se relacionar um pouco melhor com essa história. E a gente sabe que Deus, então, ele quebra o silêncio. Ele começa com Deus quebrando o silêncio. O povo tinha voltado do exílio, eu creio que já fazia alguns anos, tinham começado a restaurar o templo, mas a obra tinha ficado abandonada, estava abandonada agora, e aí a gente já vê que o mais perigoso é que esse abandono, essa obra parada, tinha se tornado algo normal, porque a vida continuou, todo mundo, né, ia trabalhar, cada um ia cuidar da sua vida, da sua família, estavam ali tentando sobreviver, organizar ali a sua rotina, e a casa do Senhor permanecia abandonada. Então, é interessante ver porque esse templo, que é algo, né, que era tão glorioso e era tão importante ali para eles, e tinha essa representação de Deus, da centralidade, na verdade, de Deus no meio do povo, estava em ruínas. Então era como que aquilo que deveria ser a coisa mais importante agora tivesse se tornado um segundo plano, tivesse sido deixado para depois. E aí então Deus levanta Ageu, e o texto faz questão de marcar, né, essas datas para trazer essa conexão, na verdade, real, assim, conosco. Era um cansaço real, problemas reais, e Ageu recebe essa mensagem, entrega a mensagem para Zorobabel e Josué. Eles eram os líderes civis e espirituais. E eu não sei se os dois eram líderes civis e espirituais, ou se um era civil e o outro era espiritual, e aí vocês podem procurar ali depois, e eu vou anotar também para esclarecer essa dúvida depois. Mas enfim, essa representação aqui de liderança civil e espiritual, a gente percebe que essa restauração, ela precisava envolver todas as áreas da vida do povo. E aí vem uma frase, na verdade, muito forte aqui no texto, onde o povo diz assim: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. À primeira vista, quando a gente lê isso, a gente quase que se compadece do povo, porque parecia ser algo justificável. Porque, afinal de contas, a gente viu que eles estavam realmente, era real a dificuldade econômica, eles estavam com uma certa limitação política. Deus, ele, na verdade, tinha começado a revelar algo mais profundo. Porque o problema aqui não era essa limitação política, a falta de dinheiro, o tempo, o medo, o cansaço, tantas coisas, né, que poderia ser colocado aqui como desculpa e que são plausíveis. O problema aqui que acaba sendo revelado é que não era a falta de oportunidade, mas era a prioridade. Porque enquanto o templo permanecia destruído, o texto é bem claro que eles estavam vivendo em casas que estavam sendo cuidadas. O povo não tinha abandonado completamente a sua própria vida, muito pelo contrário, estavam cuidando delas muito bem. Era Deus que tinha começado a ocupar um lugar secundário. Conseguiu entender aí o clique da mensagem? Quem é o templo hoje? E nós estamos cuidando desse templo? Deus é o centro do templo? Ou ele tem sido secundário? As nossas desculpas podem até ser plausíveis. Deus, ele não traz uma consequência hoje deliberada nas nossas vidas, né? Algo assim, tipo assim, o juízo de Deus. Mas eu vejo que nós sofremos consequências por causa do pecado e por causa das nossas escolhas. E, na verdade, isso é uma coisa atual assustadora. Porque nós vemos que o afastamento espiritual, ela não começa em algo assim, às vezes, tá? Grande, numa rebelião assim, tipo, sabe, grande ou aberta. Às vezes vai começar em simples adiamento silencioso. Uma vez eu li algo que dizia assim, que o mal, ele não quer te parar completamente. Porque às vezes se ele te para, você percebe. Ele só quer que você perca o foco. Só quer que você tire Deus do centro. Entendeu? E aí, é algo assim que é perceptível. E a gente falou dessa coisa suscetível na nossa introdução. Então, depois a gente fica pensando assim, eu vou buscar depois, né, eu deixo Deus para depois, eu organizo minha vida espiritual depois eu vou obedecer, depois aquilo que Deus me chamou eu vou fazer depois, é tudo para depois. E as nossas desculpas são plausíveis, eu preciso sustentar minha família. Se eu não trabalhar, quem vai trabalhar? Quem vai prover? E aos poucos, o nosso coração vai esfriando sem a gente perceber. E aí Deus, ele fala algo aqui que na verdade atravessou o capítulo inteiro. Considerem os seus caminhos. Porque Deus, ele faz o povo parar e refletir. Era praticamente dizendo assim, olha aqui, ó, presta atenção na maneira como que vocês estão vivendo. Presta atenção no que está acontecendo dentro do coração de vocês.
E aí Ageu começa a descrever a realidade deles. O que que era? Eles semeavam muito, mas colhia pouco. Comiam, mas não se satisfaziam. Esse próximo aqui foi minha favorita, que não tem como não lembrar de Jesus e a mulher samaritana na beira daquele poço. Bebiam, mas continuavam com sede. Se vestiam, mas não se aqueciam. Recebiam um salário, só que o dinheiro não dava, não é suficiente, desaparecia rapidamente. E aqui tem algo muito importante nesse texto. Não era uma crise econômica normal. O próprio Deus diz aqui no texto que tinha retido o orvalho e a produtividade da terra. As colheitas estavam sendo afetadas porque as prioridades do povo estavam desalinhadas. E isso revela uma verdade espiritual muito forte. Você sabe qual que é? Que é possível nós estarmos completamente ocupadas e ainda assim, por dentro, nos sentimos vazias e sem propósito. Nós fomos criadas para viver com Deus no centro. Quando você tira Deus do centro, você desalinha tudo. Quando isso sai do lugar. Até aquilo que a gente conquista parece que fica sem graça. E presta atenção que Deus, na verdade, ele não fala isso para destruir o povo. A disciplina de Deus, ela não nasce do mal, mas de um amor. Porque ele, como Deus é o nosso Pai, ele não quer ver o seu povo se afastando dele, se perdendo dos caminhos. Então, o que ele faz? Ele chama o povo novamente. E aí ele fala, isso aqui eu achei muito legal, subam ao monte e tragam a madeira. Ou seja, tragam a madeira significa que tinha madeira. Eles tinham o recurso. E aqui eles recebem uma ordem simples. É algo, na verdade, super simples e direto. E isso mexeu muito comigo, porque às vezes a gente espera grandes sinais sobrenaturais na nossa vida. Ai, Deus não falou, eu queria ouvir com voz audível. Aí tem gente que fala, lê a Bíblia em voz alta, né? Que você vai ouvir em voz audível. Aqui, Deus estava pedindo assim, um passo de cada vez. O primeiro passo é obediência. É óbvio que reconstruir o templo ia exigir um esforço, né? Uma certa persistência, unidade do povo, recursos, tempo. Mas é tão bonito, na verdade, de ver que por mais que recomeços raramente são confortáveis, a gente pode até analisar de uma maneira muito simples e muito banal, tá? Eu não sei na casa de vocês, mas aqui em casa, geralmente é difícil eu vencer a minha montanha de passar roupa. Desculpa, preciso lubrificar minha garganta, tô me recuperando aqui de uma gripe. E toda vez que eu tenho que recomeçá-la, porque ela parece que sempre está inacabada, é algo que não é confortável. Claro que isso é muito banal, existem problemas muito maiores do que esse. Eu também tenho problemas maiores do que a roupa. É só uma coisa muito simples para ilustrar aqui a história. É algo que é, sabe, desconfortável a gente recomeçar algo que ficou parado. Às vezes dá aquela frustração, entendeu? Mas será que vale a pena, né? Tipo assim, nunca vai acabar isso? E se parar de novo? E se não terminar? Então a gente sabe que, na verdade, acontece uma luta quando a gente tem que recomeçar algo. Principalmente depois, trazendo para algo mais profundo, de uma decepção. Mas aí acontece algo maravilhoso aqui no texto, porque o povo ouve a voz do Senhor, Zorobabel, Josué e o povo começa a responder. E isso é muito importante, porque quando a voz do Senhor alcança verdadeiramente o nosso coração, ela produz uma resposta. Ou seja, eu acredito que depois desse texto, significa que muitas vezes nós não estamos assim produzindo uma resposta ou nos movendo, porque verdadeiramente a voz do Senhor não alcançou o nosso coração. Nosso coração não está completamente rendido, porque se estivesse, tinha produzido essa resposta. Nós sabemos que ainda existia medo no coração do povo, existia a fraqueza, mas o texto diz que eles passaram então, a temer ao Senhor, uma reverência. Eles passaram a estar conscientes da presença do Senhor. Eu até anotei aqui, que está aqui nos versos 12, como se fosse até uma ordem, que eles obedeceram, depois eles temeram, e aí eles então sentiram a presença de Deus. Algo foi manifestado. E aí Deus, na verdade, ele responde algo que eu achei lindo aqui. Quem não gostaria, né, de ouvir isso? Mas é para nós também, isso. E ele disse para o povo, está dizendo para nós hoje, eu estou com vocês. E quando Deus diz isso, mudou tudo. Nós sabemos que a reconstrução não depende da nossa força, assim como não estava dependendo da força do povo, principalmente depois do exílio, e da desobediência, e dos atrasos. Mas Deus, ele não abandona jamais o seu povo. E aí diz algo lindo aqui, que o Senhor despertou o espírito deles. Isso é maravilhoso, porque existem sim momentos em que o nosso coração fica cansado para reagir sozinho. E aí Deus vem e desperta algo, sabe, lá dentro de nós. Desperta reverência, paixão, desperta propósito, desperta obediência. E aí, porque alcançou verdadeiramente o coração deles, aquilo produziu uma resposta. E a resposta foi o quê? Eles voltam ao trabalho.
O templo ainda não estava pronto e os problemas não desapareceram instantaneamente. O cenário realmente era difícil ainda, mas algo tinha mudado. Se você não sabe ainda, eu vou te falar. Deus tinha voltado para o centro. O problema nunca foi apenas um templo abandonado. Era um coração que tinha começado a deixar Deus em segundo plano. Hoje seria tão importante se nós pudéssemos tirar alguns minutos de silêncio e nos perguntar sinceramente. E, de repente, até pedir que o Espírito Santo nos revele o que tem sido o centro do nosso coração. Na verdade, um dia eu vi uma dinâmica que eu vou passar aqui para vocês. Que ele perguntou assim, qual a coisa mais importante para você hoje? Ou o que você tem que fazer hoje, que é o mais importante? E aquela primeira coisa que vem no seu pensamento é aquilo que tem ocupado o seu coração. E foi bem confrontante para mim a primeira vez que eu vi isso. Porque realmente a primeira coisa que passou no meu pensamento não tinha sido o Senhor. E muitas vezes a gente vive ocupado demais com as coisas de Deus, mas espiritualmente distante. Então que a gente possa refletir se existe alguma área da nossa vida onde Deus ficou para depois. Se existe algo na nossa comunhão com o Senhor que precisa ser reconstruído. E saiba que, às vezes, Deus ele usa o vazio para despertar um coração que estava se afastando ou longe. Então, mulher, desperta. Deus abençoe.